So I'm really excited today Hoje eu estou muito animado, because after a while we are getting started to a new sermon series. e depois de algum tempo a gente vai começar hoje uma nova série de sermões. I've been announcing it for the past weeks. Eu tenho anunciado isso pelas últimas semanas. We are going to go through the Jesus sayings on the book of John. A gente vai passar pelas falas de Jesus no livro de João. When he says about himself, I am. Ele diz sobre ele mesmo, eu sou. And today we are going to have 7 sermons on this because there are 7. I say there are 8, but clearly there are 7. Então a gente vai passar por 7 sermões assim, porque tem 7. O Renan acha que tem 8, mas claramente são 7. Yes, because we're going to go through in the order. So the next 2 months, E a gente vai pela ordem, então, pelos próximos 2 meses. every Sunday, each Sunday, we're going to speak about this topic. Então todo domingo a gente vai falar sobre esse tópico. And today is the first I am. Então hoje é o primeiro eu sou. Don't put on screen yet. Não coloque ainda. Oh no. Okay, I was going to ask if you knew what is the first one. Eu ia perguntar se vocês sabiam qual era o primeiro. You know, right? What is the first one? Então, vocês sabem qual é o primeiro? Yeah, no one read. I know. You know, you Ninguém knew leu. it. Eu sei. Yes. So before anything, let's just say a quick prayer. Então a gente começava a orar rapidamente. Father, we thank you. Pai, te agradecemos. We thank you because you are here among us. Te agradecemos que você está aqui conosco, Although we don't deserve your presence. mesmo que a gente não mereça a sua presença. We thank you because you are a gracious and good Father. Te agradecemos porque você é um pai gracioso e bom. We thank you because you reveal yourself in the Bible. A gente agradece porque você se revelou na Bíblia. And much more than this, we thank you because you reveal yourself in Jesus Christ. Muito mais que isso, te agradecemos porque você se revelou em Jesus Cristo. And today we are starting this new sermon series. E hoje a gente está começando essa nova série de sermãos. And Father, my prayer E Pai, minha oração is that we don't only learn things about you here. é que a gente não apenas aprenda coisas sobre você aqui. Yeah, it's good, it's amazing to become more knowledgeable about who you are. É bom, é maravilhoso conhecer mais sobre quem você é. But it's even more important to have intimacy with you. Mas ainda mais importante ter intimidade contigo. To be in a relationship with you. Estar num relacionamento com você. So as we go through learning your identity, Então, à medida que a gente vai aprendendo mais e mais sobre a sua identidade, prepare our hearts, prepare nossos corações. amaze us here Nos impressione aqui by who you are, por quem você é. and also E também reveal our identity in you. nos revele a nossa identidade em você. Open up our ears, Abra nossos our ouvidos, hearts. nossos corações. So every Sunday in those 2 months, Então, em cada domingo durante esses 2 meses, we can not only walk out this room knowing who we are in Christ, a gente não sai dessa sala apenas sabendo quem você é em Cristo, but also reflecting the glory of Christ mas também refletindo a glória de Jesus. in our relationships, Nos nossos relacionamentos, in our daily activities at home, nas nossas rotinas diárias em casa, in everything that we do, em tudo que nós fizermos. here in the church environment, Aqui no ambiente da igreja, or even especially outside of this environment. especialmente fora desse ambiente. So please pour your spirit over us Então, por favor, derrame seu espírito sobre nós. and keep walking with E us. continue andando conosco. That's our prayer. Essa é a nossa oração. Give us understanding Nos dê discernimento. and be merciful towards us, Father, E seja misericordioso conosco, to Pai, practice your word. para praticar a sua palavra. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. Amen. So, John chapter 6, Então, João capítulo 6. you can leave your Bible open, Vocês podem deixar a Bíblia aberta nesse leave your capítulo. Bible prepared, Deixa a Bíblia preparada. because we are not going to read the whole chapter because it's a quite long chapter. Não vamos ler o capítulo inteiro porque ele é muito longo. So we are going to go through verse by verse. Vamos versículo a versículo. We're going to read here a big deal of verses on this passage. Vamos ler bastante versículos sobre essa passagem aqui. So John the chapter 6 Então, João capítulo is 6, the main passage for today. a passagem principal para hoje. But also if you can, Mas também, se vocês puderem, if you are using a physical Bible, I know that there are some people that they prefer physical Bible. se vocês estiverem usando uma Bíblia física, eu sei que algumas pessoas preferem usar a Bíblia You física. can also prepare the passage of Deuteronomy, Também pode preparar a passagem em Deuteronômio, the chapter 18, capítulo 18, verse 15, versículo 15. because we're going to read that as well. Que também vamos ler esta passagem. So in the chapter of John, Então, no capítulo de João, the chapter 6, capítulo 6, we are going to read the verse 35 first, vamos ler o versículo 35 primeiro, which is the topic for today. que é o tópico para hoje. It says, "Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me
will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Então, João 6,35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Yeah, so, if we went out there Então, vocês sabem, se a gente for lá fora and we asked the different people e a gente perguntar para diferentes pessoas with different backgrounds, com histórias e contextos diferentes, with different experiences in life, com experiências diferentes de vida, who is Jesus? quem é Jesus? It's very likely É muito provável, that we would get billions of Jesus, different versions of é Jesus. muito provável que a gente vai ter bilhões de versões diferentes sobre Jesus. Why? Por quê? Because whenever I try to create a definition of Jesus on my own, Porque sempre que eu tento criar uma definição de Jesus por minha própria conta, I will be influenced by my traumas, my experiences, or my background. eu vou estar influenciado pelos meus traumas, pelas minhas experiências, pelos meus contextos de vida. And if I define Jesus this way, E se eu definir Jesus dessa forma, Jesus is going to become a projection of mine, of who I think he is. então Jesus vai se tornar uma projeção de quem eu acho que ele é. And if we ask every single person here in this room also, E se a gente perguntar para cada pessoa nessa sala aqui também, who is Jesus for you? quem é Jesus para você? What would be the answer? Qual será a resposta? But the thing is, A questão é, whenever we are speaking about the identity of God or the identity of Jesus, sempre que a gente está falando sobre a identidade de Deus ou sobre a identidade de Jesus, it's very tricky é muito complicado when we say the phrasal construction, I think. quando a gente usa o tipo de construção desse tipo, eu acho. Because if I'm speaking about who God is, Porque se eu estou falando sobre quem Deus é, and I start the phrase saying, I think, e eu começo a frase falando, eu acho, or from my perspective, ou pela minha perspectiva, everything is already compromised. tudo já está comprometido. Yeah? So if I say here something like that, Então, se eu falar aqui alguma coisa desse tipo, you can dismiss this. você pode completamente ignorar isso. Why? Por quê? Because the main revelation of God Porque a principal revelação de Deus, that reveals to us who God is que revela pra gente quem Deus é the Bible, not the phone, but the Bible app that is in your phone. a Bíblia. Não o telefone, mas o aplicativo da Bíblia que tem no seu That is the telefone. revelation of God, of who God is for us. Essa é a revelação de quem Deus é para nós. So whenever I speak something about God Então, sempre que eu falar alguma coisa sobre Deus, that is based on the Bible, que é baseada na Bíblia, and whenever I speak that, you can check it out just in case, e sempre que eu falar assim, vocês podem também checar if that is real, if that is truth, se realmente é verdade, se é real o que eu estou falando. then we can believe that. Então, a gente pode acreditar nisso. And it's very interesting, this expression, I am, É muito interessante essa expressão, eu sou, because it brings us back to the time of Moses. porque ela nos leva de volta ao tempo de Moisés. Because, Jesus is here, Porque Jesus está aqui, and he is just about to, he had just multiplied 5 loaves and 2 fish. e ele acabou de multiplicar aqui 5 pães e 2 peixes. But there is this man called Moses, Mas aí tem esse homem chamado Moisés. that you know that God called him. Vocês conhecem que Deus chamou ele. God spoke with him from a burning bush. Deus falou com ele através de uma sarça ardente. And God said, hey, you are going to set free my people, the people of Israel. E Deus falou para ele, você vai libertar o meu povo, o povo de Israel. And then Moses takes the challenge, E aí Moisés aceita o desafio. but then Moses throws a question to God. E aí Moisés fala para Deus, ele pergunta uma coisa para Deus. Because Moses was raised in the Egypt. Que Moisés foi criado no Egito. And in the Egypt, there were so many gods. No Egito existiam vários deuses. And then Moses comes to God and say, okay, when I come to them, Então Moisés vem para Deus e pergunta, tá bom, mas quando eu chegar até eles, who should I say that sent me? quem eu devo dizer para eles que me enviou? Who is the God who is sending me to them? Quem é o Deus que está me enviando até eles? And what is the answer? You know the answer. Qual é a resposta? Vocês sabem. I am, right? Eu sou. That's the origin of the word Yahweh, the name of God. Essa é a origem do nome Yahweh, o nome de Deus. So and then God said, okay, you're going to say that I am. Então Deus diz para Moisés, você vai dizer, eu sou. And when we get here to the Gospel of John, Quando a gente chega aqui no Evangelho de João, we see 7 statements of Jesus, a gente vê 7 frases de Jesus, identifying himself, I am. identificando ele como eu sou. So John, Então João, as a Jewish mind of the first century, como um judeu do primeiro século, he was reminding of this definition of God, ele estava lembrando dessa definição de Deus, and he was picturing Jesus. ele estava lá
imaginando, A picture explaining Jesus or revealing explicando, Jesus. mostrando, fazendo uma alegoria, uma caricatura de Jesus, That Jesus was the I am, que Jesus era esse eu sou, walking among men, walking on the earth. andando e caminhando entre os homens na terra. And we're going to get to the point, but first I need to give you some more context here. A gente vai chegar no ponto ainda, mas primeiro ainda tem que dar um pouquinho mais de contexto para vocês. So we're not, as I said, we're not going to read this passage entirely, Como eu falei, a gente não vai ler a passagem inteira, but just so I can give you some context of what is going on here. mas apenas para dar para vocês um contexto do que está acontecendo aqui. This passage starts with a well-known miracle in the Bible. Essa passagem começa com um milagre bem conhecido na Bíblia. And this is a very important miracle. E esse é um milagre muito importante. And it's so important because this is the only miracle, É tão importante porque esse é o único milagre, besides the resurrection, além da ressurreição, that is registered in all four Gospels. está registrado em todos os 4 evangelhos. And Jesus is in front of a crowd. Jesus está à frente de uma The multidão. Bible will say that there are about 5,000 men. A Bíblia diz que são cerca de 5.000 homens. And you know that they didn't use to count the number of women and children. Vocês sabem que eles não contavam geralmente o número de mulheres e crianças. And some scholars will say that there were about 20,000 people in that occasion. E alguns estudiosos vão falar, na verdade, que tinham cerca de 20.000 pessoas naquela Now ocasião. imagine Jesus in the middle of the desert, Então vocês imaginem Jesus lá no meio do deserto and with 20,000 people in front of him. e com 20.000 pessoas na frente dele. And the Bible will say that those people, they were following him for so long E a Bíblia diz que essas pessoas estavam seguindo a ele por muito tempo já. that Jesus could not simply tell them to go away, Que Jesus não poderia simplesmente falar para eles voltarem para a cidade deles. because there were no villages nearby. Então não teria nenhum tipo de cidade por perto. And they would probably faint they would faint because they were starving so much. Provavelmente eles iam desmaiar porque eles já estavam com muita fome. And then Jesus starts like a very interesting conversation with the disciples. E aí Jesus começa uma conversa muito interessante com os discípulos. You know, it looks like Jesus is telling a joke. Parece até que Jesus está contando uma piada. 20,000 of people. 20.000 pessoas. And then, okay, how are we going to feed these people? E aí, como é que a gente vai alimentar essas pessoas? And you know, for example, here we have the Christmas event. Então, por exemplo, aqui a gente tem o evento do Natal. And we have once per year the United Nations E a gente tem uma Day. vez por ano o Dia das Nações. And we have food of a lot of, you know, several locals of the world, places of the world. E a gente vai ter comida aqui de vários lugares do mundo. And I see how hard it is for people to organize everything. E eu vejo o quão difícil é para as pessoas organizar tudo isso. You know, to cook food, to serve people, Para cozinhar a comida, para servir a comida and all of that. e tudo isso. And I think that last year we had about 100 people here. Eu acho que no último ano a gente teve cerca de 100 pessoas aqui. And it was crazy. E foi uma maluquice. Now imagine 20,000 people. Agora vocês imaginem, 20.000 pessoas. What is the cost to afford for 20,000 people to eat? Qual é o custo para que 20.000 pessoas possam comer? And they are in the middle of the wilderness. Eles estão no meio do deserto. And then Jesus comes to his disciples and say, E Jesus vem para seus discípulos e fala: feed them. alimente-os. Okay, if it was me, I was going to say, okay, you are supposed to be kidding, right? Se fosse eu ia falar isso. Você está brincando comigo, né? But then there is always someone to tell a better joke. Mas aí sempre tem alguém para contar uma piada ainda melhor. And this one is Andrew. It seems that he's telling another joke. E nesse caso é o André. Parece que ele está começando uma outra piada. And Andrew will say, E aí André vai falar: okay, you know, there is a boy there is a guy over here. então tem um cara ali And he has 5 loaves and 2 fish que ele tem 5 pães e 2 peixes for 20,000 of people. para 20.000 pessoas. Okay, this guy is not good at math, at least, right? Então pelo menos esse cara não é bom em matemática, né? Okay, so what is going on here? Então o que está acontecendo aqui? Jesus get up, Jesus se he levanta, takes the loaves, ele pega esses he pães, takes the fish, pega esses he peixes, prays, he gives thanks, ele ora, ele dá graças and then he asks the disciples to share the loaves with the crowd. e ele pede para os discípulos começarem a compartilhar os pães com a So what multidão. happens? 20,000 of people, Então o que acontece? 20.000 pessoas. they eat the loaves, the bread, Eles comem o pão and they are full, they are satisfied. e eles estão satisfeitos. But not only that, Mas não apenas isso. because you know, when things get to the hand of Jesus, Vocês sabem, quando as coisas chegam na mão de Jesus, they multiply, elas se multiplicam. they are abundant, Elas são abundantes. because he's the creator of everything. Porque Ele é o Criador de tudo. And then a lot of loaves and fish, they were left.
Então, na verdade, sobraram bastante pão e peixe ainda. And Jesus does not throw food away. Jesus não desperdiça comida. And I know that my brothers Indians, they are very strictly towards that as well. E eu sei que meus irmãos indianos, eles são muito exigentes com And relação a Jesus isso. tells the disciples, E Jesus fala para os discípulos, put those breads in 12 baskets. coloque tudo que sobrou em 12 vasilhas. But we need to think of something here. A gente tem que pensar sobre uma coisa aqui. Because you know that the disciples of Jesus, at least the 12, Você sabe que os discípulos de Jesus, pelo menos os 12, they were Jewish. eles eram judeus. And whenever the Jewish, they hear the word 12, Sempre que os judeus eles ouvem a palavra 12, for sure they reminded of something. com certeza eles se lembram de alguma coisa. The 12 tribes of Israel. As 12 tribos de Israel. And they saw what Jesus did over there. E eles viram o que Jesus fez ali. Now let's read the passage of Deuteronomy, the chapter 18, verse 15. Então agora vamos ler a passagem de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. It says, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your fellow Israelites. You must listen to him. We must listen to him. How can he now say, okay, just you must listen to him, not the rest. Então, Deuteronômio 18, 15. O Senhor, seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Yeah, so what is going on? What is Moses saying here? O que Moisés está falando aqui? Moses is revealing a prophecy, a messianic prophecy. Moisés está revelando uma profecia messiânica. So how does that help us to understand this passage? Então, como que isso ajuda a gente a entender essa passagem? That crowd saw what Jesus did. Aquela multidão viu o que Jesus fez. They saw what Jesus, the signs. Ele viu todos os sinais. They saw the miracle in front of them. Eles viram um milagre na frente And deles. then they saw like the 12 baskets. E eles viram depois esses 12 cestos. And then what happened? E aí o que acontece? John, the chapter 6, verse 14. Now with your Bible open, let's read it. João capítulo 6, versículo 14. Agora vamos ler na Bíblia. It says, after the people saw the sign Jesus performed, they began to say, surely this is the prophet who is to come into the world. Então João 6,14 diz: depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. So let's understand here the scene. I want you to picture this image. Então eu quero que vocês imaginem essa imagem aqui. Jesus is in front of that crowd, Jesus está em frente àquela multidão and they finally figure that Jesus is the Messiah. e eles finalmente entendem, compreendem que Jesus é o Messias. Jesus is the one that Moses was speaking about. Que Jesus é aquele no qual Moisés estava falando. He is the Christ. Ele é o Cristo. That's the guy. Esse é o cara. So what should they do? O que eles devem fazer? Or the question is, what would you do if you saw Jesus face to face? A pergunta é: o que vocês fariam se vocês vissem Jesus face a face? Now look at the verse 15. Agora vejam o versículo 15. Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. O versículo 15 diz: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Brother and sister, Irmão e irmã, how can someone como alguém be in front of God pode estar em frente a Deus and try to force their own agenda to God himself? e tenta forçar seus próprios propósitos e vontades a Deus ele mesmo? Because what they thought, Que o que eles estavam pensando? that okay, this is the guy Então esse é o cara, that will make things happen faster in my life. esse é o cara que vai fazer as coisas acontecerem mais rápido na minha vida. Because on a click of fingers, Porque num estalar de dedos, he makes bread appears, shows up. ele faz os pães aparecerem. He makes like food show up. Ele faz comida aparecer. So this is the guy that I need. Então esse é o cara que eu preciso. Or actually, better saying, Ou é melhor ainda, this guy has what I need. esse cara tem o que eu preciso. Then, what is going on here? Então o que está acontecendo Have aqui? you ever watched that movie Aladdin Vocês já viram aquele filme Aladdin, from Disney? da Disney? You know what happens in that movie? O que acontece naquele filme? Aladdin has a lamp. O Aladdin tem uma lâmpada, He rubs the lamp. ele esfrega a lâmpada, And what comes out of this lamp? e o que vem dessa lâmpada? A genius, Um gênio. right? So they were thinking like Jesus, about Jesus like a genius. Então eles estavam enxergando Jesus como um gênio. And let me tell you, answer. Whenever I speak of someone, hey, you are a genius. E sempre que eu falo sobre alguém, ei, você é um gênio. If I say that about someone else, what do I mean by this? Se eu falo isso para alguém, o que eu quero dizer com isso? He's very smart, he's very clever, very intelligent, right? Então, ele é muito esperto, muito inteligente, certo? Now imagine that one day Então imagine que um dia you are walking in the Rhineck estão andando lá no centro da cidade and then you stumble across a lamp.
E aí vocês encontram uma lâmpada. and you pick up this lamp, E aí vocês pegam essa lâmpada. and you rub this lamp, Vocês esfregam essa lâmpada. and then comes a genius out of this lamp. E aí vem um gênio dessa And lâmpada. what the genius says in this lamp? O que o gênio fala nessa lâmpada? Oh, you have 3 requests. Eu te concedo 3 desejos. So what would you ask to him? O que vocês pediriam para ele? Let me give you a little bit of advice. Deixa eu te dar um conselho aqui. Who is the smart one and who is the dumb one? If I stumble across a lamp Então, quem é o esperto e quem é o and I estúpido rub aqui? this lamp Então, se eu encontro uma lâmpada e eu esfrego and a essa genius lâmpada comes out, e sai um gênio I dela, will say, I am the dumb one here. eu vou imaginar que eu sou o burro aqui. And you are the smart one, the E o genius. gênio é o esperto. So if he's the smart one, Então, se ele é o esperto, how am I going to say or ask him to do something or force him to do something that I want? como que eu vou pedir para ele ou forçar ele a fazer algo que eu queira? So let me just give you a little bit of advice here. Então, deixa eu só te dar um pequeno conselho aqui. If something like that happens, Se algo assim acontecer com você, instead of forcing what you want, ao invés de forçar o que você quer, you should ask, hey, what do you think is good for me? você deve perguntar na verdade: ei, o que você acha que é bom para mim? Because that's much better what you do. Porque é muito melhor do que você vai It's pensar. much better your will É muito melhor a sua vontade than my will. do que a minha vontade. Because I'm so dumb Porque eu sou tão burro that I know que eu sei that I probably will ask things que provavelmente eu vou pedir coisas that will destroy my life, que vão destruir minha vida, that will accelerate the destruction of my que life. vão acelerar a destruição da minha vida. And that's what so many people will do when they are in the presence of God. E isso é o que muito Você tem que fazer isso agora, Senhor. Oh, you have 1 week to save my brother. Você tem uma semana para salvar o meu irmão. You know, you have a few hours to give me a job. Você tem algumas horas para me dar um trabalho. And then we are trying to force our own will to him. E a gente está tentando forçar a nossa própria vontade nele. I know that there are many parents here in this room. Eu sei que tem muitos pais aqui nessa sala. And I will ask you a question. Eu vou te perguntar uma coisa. I will take the risk. Eu vou correr esse risco. Do you say yes to everything that your child asks you to do? Você fala sim para tudo que seu filho pede para você fazer? Why? Por quê? Because you know that there are certain things that you ask Porque você sabe que tem algumas coisas que ele te pede that will destroy their lives. que vai destruir a vida deles. And then you say no. E aí você fala não. Your father is not doing this. Seu pai não vai fazer isso. Because if you do that, Porque se você fizer isso, you are getting to a path of destruction. você vai entrar num caminho de destruição. Sometimes they don't understand. Às vezes eles não entendem. Sometimes they will cry. Às vezes eles vão chorar. Sometimes they will suffer. Às vezes eles vão sofrer. You know, when the time that they're passing by in front of a store, Quando eles estão passando em frente a uma loja. and you say, okay, we buy this when we come back, E aí você fala, a gente vai comprar isso quando vocês voltarem. and you never come back. E você nunca volta. But let me tell you something. Mas deixa eu te falar uma coisa. All the no's that God has given to you Todos os nãos que Deus tem te dado is a demonstration of a overwhelming love of Him for you. é a demonstração de um amor absurdo por você. It's because He is the genius, É porque Ele é o gênio. and we are the dumb ones Nós in somos front os of Him. estúpidos na He frente is the dele. all-knowing God. Ele é o Deus que sabe de tudo. Yes? So, when we get then to the story, Então, quando a gente chega lá nessa história, Jesus is in front of the crowd. Jesus na frente da multidão, The crowd is trying to force their agenda to Jesus, to the Messiah, a to multidão God. tentando forçar os seus próprios desejos. And what does Jesus do? O que Jesus faz? Oh, okay, I am the king of Israel. Tudo bem, eu sou o rei de Israel. Why? Because they created in their minds Que eles criaram na mente deles a picture of Jesus uma imagem de Jesus that was not real, que não era real. at least not for that moment. Pelo menos não para aquele momento. And then Jesus withdrew to pray. Então, Jesus sai para orar. Jesus navigates to the other coast of the Sea of, the disciples goes to the other coast of the Sea of Galilee. Então, Jesus vai com os discípulos e navega para outra parte da costa do Mar da The Galileia. disciples goes first, and then there is a storm, and then Jesus goes after. Primeiro vão os discípulos, aí tem uma tempestade, depois Jesus chega. Then that crowd that saw the multiplication of the loaves, guess what they do? Então, essa multidão que viu a multiplicação dos pães, adivinha o que eles fazem? Brother, come on. Irmão, come on. If I come Vamos lá. to many people, Se eu venho para muitas pessoas, people who are starving, pessoas que estão com fome, and I tell them, e eu falo para elas, there will be bread for free vai ter pão de graça, every day here in this building. todo dia aqui nesse prédio. What do you think is going to happen the next day? O que vocês acham que vai acontecer no próximo dia? They will come, right? Eles vão vir de novo, certo? Now let's read the verse 25 of the chapter 6. Agora vamos ler o versículo 25 do capítulo 6. It says, when they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Look at what Jesus answered.
Jesus answered, "Very truly I tell you, you are looking for me, not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and you had your fill." Então, João 6, 25 e 26. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Let me tell you something. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus is the bread of life. Jesus, ele é o pão da vida. He is not the baker of life. Ele não é o padeiro da vida. Because what is the difference? E qual é a diferença? Because, why do you go to the baker when we buy bread? Então, por que a gente vai na padaria quando a gente compra I pão? hope no one here is married to a baker. Eu espero que ninguém aqui é casado com um padeiro. Because, I spent 2 months in Brazil. Que eu passei 2 meses no Brasil. And I love a specific bakery over there. E eu amo uma padaria bem específica lá. And the baker, he's really skilled. E o padeiro, ele tem muitas habilidades. And I remember that for a long time I was going there every day, or my wife was going there every day to buy bread. E eu lembro que por um tempo, eu e minha esposa, a gente ia lá todos os dias para comprar pão. Now you ask me, E agora você me pergunta, do you think I know this baker? você acha que eu conheço o padeiro? Do you know I am falling in love with him? Você acha que eu estou apaixonado por ele? Do you think that I know even his name? Você acha que eu sei até mesmo o nome dele? Do you know I know the specific things about what he's doing, his work? Você acha que eu sei até das coisas específicas que ele está fazendo sobre o trabalho dele? Why? Por quê? Because I'm interested only in the bread. Porque eu estou interessado apenas no pão. I'm just interested in satisfy my will, Eu estou interessado apenas em satisfazer a minha vontade, my hunger. a minha fome. I don't want to know about the baker. Eu não quero saber sobre o padeiro. And that's what many people do very often. E é isso que muitas pessoas fazem Many frequentemente. times they will feel like guilty of something. Às vezes eles vão se sentir culpados de alguma coisa. And they will come to Jesus. Eles vão vir a Jesus. They will go to the bakery Eles vão para o padeiro. after the bread, Depois do pão. seeking for the bread. Procurando pelo pão. But they will never care about the baker. Eles não vão se importar com o They padeiro. just want what the baker do. Eles só querem saber do que o padeiro faz. They just want what the baker can do to satisfy the things in their Eles lives. só querem saber do que o padeiro pode fazer para satisfazer a vida deles. I went to that bakery Você sabe, eu fui a essa padaria once, probably per day. uma vez ao dia, pelo And I menos. would sit on the table Eu ia sentar na mesa, and I would eat the bread eu comeria o pão and forget about everything. e esquecer de todo o resto. And the next day I would do the very same thing. No próximo dia eu fazia a mesma coisa. And that's what many people will do E isso é o que muitas pessoas vão fazer with Jesus. com Jesus. They will get what they want. Eles vão ter o que eles querem, They will get the good things that Jesus can do for them. eles vão pegar as coisas boas que Jesus pode And they fazer por will elas, even sometimes come back. e às vezes eles vão voltar, But they don't even know who Jesus is. mas elas nem mesmo sabem quem Jesus é. They won't even know that Jesus is the bread of life. Elas nem mesmo sabem que Jesus é o pão da vida. They don't even know that Jesus is the living water. Nem sabem que Jesus é a água viva. They don't even know that Jesus is the I am who I am. Eles nem mesmo sabem que Jesus é eu sou quem eu sou. Why? Por quê? Because they don't want the relationship. Porque elas não querem um relacionamento com They Jesus. only want to have their will satisfied. Elas apenas querem que a sua vontade seja feita. And that's why this crowd is going after Jesus. E é por isso que essa multidão está indo atrás de Jesus. And the question that we should ask ourselves here is, E a pergunta que a gente deve perguntar para nós mesmos aqui é: why am I here today? por que eu estou aqui hoje? What are my expectations toward Jesus today? Quais são as minhas expectativas com relação Why a am I Jesus hoje? seeking here? Por que eu estou Or setado not aqui? only here in the church. Não aqui na igreja apenas. Por Why are you here in Poland? que você está aqui na Polônia? Why are you not in your country? Por que você não está no seu país? Por Why are you not with your family? que você não está com sua família? Why are you working the work that you have? Por que você trabalha no trabalho que você tem? Why do you have a family, such a family you have? Por que você tem a família e essa família que você tem Why especificamente? do you pray in the morning? Por que você ora na manhã? Why do you read your Bible? Por que você lê sua Bíblia? So verse 27, Então agora, versículo 27. it says, do not work, Jesus saying, do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him God the Father has placed his seal of approval. Então, Jesus 6, versículo 27. As palavras de Jesus. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Now, Jesus is speaking about the eternal things here. Mas agora Jesus está falando sobre as coisas eternas aqui. But look on the verse 28.
Mas olhem no versículo 28. How we tend to distort or even to understand only what interesses us in what Jesus says. Veja como a gente tende a distorcer ou apenas entender as coisas que a gente quer entender nas coisas que Jesus fala. Then they asked him, Então eles perguntaram: what must we do to do the works God requires? Então eles perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Then Jesus is telling them, stop seeking the physical things and start seeking the spiritual things, the spiritual bread. Então Jesus está falando para eles: parem de procurar pelas coisas físicas e comecem a olhar pelas coisas espirituais. Because probably what you ate in the morning Porque você sabe, provavelmente o que você comeu de manhã is not enough to keep you satisfied anymore. não é suficiente para te manter satisfeito. We're going to leave this room here, Você vai sair dessa sala aqui and for sure we're going to eat something out there. e com certeza você vai comer alguma coisa lá fora. But Jesus is telling them about the spiritual bread. Mas Jesus está falando para eles sobre o pão espiritual. And look what is the word that gets their attention. E olhem qual é a palavra que prende a atenção deles. Work. Trabalho. So they immediately think, okay, what are we supposed to do? Então, imediatamente eles pensam: o que eu devo fazer? What does that mean, guys? O que significa, pessoal? Religiosity. Religiosidade. Sometimes we always think Às vezes a gente sempre pensa that we can do something que a gente pode fazer alguma coisa that will make the life of Jesus or of God e vão tornar a vida de Deus ou de Jesus better. melhor. Sometimes we are in ministry thinking, okay, I'm helping God. Às vezes a gente está no ministério pensando: aqui eu estou ajudando a Deus. I'm singing, I'm helping God somehow. Estou cantando, eu estou ajudando Deus de alguma Oh, forma. I'm preaching, see how I'm valuable. I'm preaching, so God is being helped by me. Eu estou pregando, vê como eu sou valioso, então eu estou ajudando a Deus aqui. Let me tell you something. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sometimes ministry is just God's excuse to spend more time with you and me. Às vezes o ministério é apenas uma desculpa para Deus passar mais tempo com você e comigo. Sometimes just His means for Him to show His love for us. Às vezes é apenas o meio que Ele tem para mostrar o amor dele por nós. But let me tell you something. Mas deixa eu te falar uma coisa. Why it's not by work? Então por que não é por trabalho? Because Jesus will say, no, your work is to believe. Porque Jesus vai falar: o seu trabalho é acreditar. Because let me tell you something. Deixa eu te falar uma coisa aqui. When we learn that Jesus is the bread of life, Quando a gente aprende que Jesus é o pão da vida, and when we learn that this bread will satisfy us for an eternity, quando a gente entende que esse pão vai nos satisfazer por toda a eternidade, we can rest our heads on the pillow. a gente pode descansar nossa cabeça no travesseiro. Let me just propose something here to you. Deixa eu só propor uma coisa aqui para vocês. I seriously doubt that. Eu duvido disso seriamente. Many parents and many fathers and moms here, Muitos pais e mães aqui. have your kid, A tua criança. have they ever have to work? A sua criança já teve que trabalhar? Did they ever have to work to do something? Elas já tiveram que trabalhar por alguma coisa? What is their job? Qual é o trabalho delas? Their job is to believe O trabalho delas é acreditar that in the next day, que no próximo dia the milk is going to be on the table. o leite vai estar lá na mesa. The bread is going to be on the table. O pão vai estar na mesa. There will be light. They will press the switch button and magically lights will appear. Eles vão apertar o botão e a luz vai aparecer magicamente. There will be internet for them. Vai ter internet para elas. They will not come to you and say, Father, Eles não vão chegar para você e falar: você sabe, pai, I'm really concerned. estou muito preocupado. I was looking underneath my bed, under my bed, Eu estava olhando embaixo da minha cama and there is no milk there. e não tem nenhum leite lá. Then what am I going to do? Então o que a gente vai fazer? Father, please give me 5 bottles of milk, Pai, por favor, me dá aí 5 garrafas de leite and I will save them, e eu vou guardá-las. because I don't know tomorrow. Eu não sei sobre amanhã. Maybe tomorrow I wake up, Talvez amanhã eu vou acordar, and there will be no milk on the table. não vai ter nenhum leite na mesa. There will be no bread on the table. Não vai ter nenhum pão na mesa. Do your children do something like that? Seus filhos fazem alguma coisa desse tipo? Let me tell you a story here. Deixa eu contar uma história aqui para vocês. When Moses was with the people of Israel in the middle of the wilderness, Quando Moisés estava com o povo de Israel lá no meio do deserto, imagine with me, pensem comigo. this crowd is in front of Jesus in the middle of the wilderness. Essa multidão está na frente de Jesus no meio do deserto. 20,000 of people. 20.000 pessoas. And then they meet this guy called Jesus. E eles conhecem esse cara chamado Jesus. And this guy performs a miracle that bread just shows up. E esse cara faz um milagre que o pão simplesmente aparece. Who do you think was reminding him? Quem vocês them acham of? que estava lembrando eles? Moses. Moisés. Moses was in the wilderness. Moisés também estava no And deserto. at some point the people was complaining. E aí, em certo ponto, as pessoas já estavam reclamando. And Moses came to God and prayed to God. E aí Moisés veio e orou a Deus. And what happened? E o que aconteceu? Bread started coming from heaven.
Pão começou a vir do paraíso. And what a lot of people did in that occasion? E o que muitas pessoas fizeram naquela ocasião? They started saving the bread. Eles começaram a poupar o pão. Why? Por quê? Because they didn't believe God. Porque eles não acreditavam em Deus. They just liked the bread that God could provide. Eles simplesmente gostavam do pão que Deus They estava said, provendo. okay, God is giving us bread, Eles falaram, ok, Deus está dando but we pão need para nós. to get some spare bread for tomorrow. Mas a gente tem que guardar algum pão para amanhã. Because I'm not sure, maybe tomorrow God cannot provide. Porque eu não tenho certeza, talvez amanhã Deus não vá prover. You know, you never know. You cannot believe God every day. Você não sabe, você não pode acreditar em Deus todo dia. You know, maybe tomorrow, I don't know, the bakery is closed. Eu não sei, talvez amanhã a padaria vai estar fechada. Maybe tomorrow the baker is sick. Talvez amanhã o padeiro vai estar doente. Maybe the baker is on vacation. Talvez o padeiro vai estar de férias. And what's going to happen to my O family? que vai acontecer com a minha família? What's going to happen to me? O que vai acontecer comigo? And then they start like saving a lot of manna or bread E eles começaram a poupar bastante maná for do pão, days ahead. para dias adiante. And let me ask you something. You know that. Deixa eu perguntar uma coisa, vocês sabem disso. Lord's Prayer. Qual é a Oração do Pai oração do Nosso. Pai Nosso? How Jesus teach to pray about the bread. Como que Jesus ensinou a orar sobre o pão? That is a very weird prayer, right? É uma oração bem esquisita, certo? Does he say, okay, Lord, the bread for 1 month, give us today. Por acaso na oração a gente fala, Pai, dai-me o pão do mês. Lord, the retirement for 40 years, give us today. Pai, a aposentadoria para 40 anos, nos dê hoje. Lord, if you don't give us a good retirement pension, Deus, se você não nos der uma boa aposentadoria, I won't be able to sleep. eu não vou conseguir dormir. And then I have to live anxious. E eu tenho que viver com ansiedade. I will live worried. Eu vou viver preocupado. And then Jesus teach, Então Jesus ensina. ask the bread for today. Father, give us our daily bread. Peçam sobre o pão de cada dia. Pai, dê-nos o pão de cada dia. Why? Por quê? Let me tell you something. Deixa eu falar uma coisa para I vocês. don't know how you are today. Eu não sei como vocês estão hoje. If you are earning a lot of money, Se vocês estão ganhando muito dinheiro. I don't know what you need today, Eu não sei o que vocês precisam hoje. spiritually, in terms of talents, in terms of, I know, economical things. Espiritualmente, em termos de talentos, em termos econômicos. But let me tell you something. Mas deixa eu te falar uma coisa. If you are in Christ, Vocês estão em Cristo. you have enough for today. Vocês têm o suficiente para hoje. He has given you what you need for today. Ele já te deu o que você precisa para hoje. And that's why you're here. E é por isso que vocês estão aqui. So you don't have to come to Him. Você não tem que vir até Ele. You don't have to be saving the manna desperately. Você não tem que ficar poupando o pão desesperadamente. I remember one day, Eu lembro um dia, I was little, eu era pequeno, and I asked my father some money for me to eat something when I was in school. e eu pedi para o meu pai um dinheiro para comer alguma coisa na escola. And I remember that at that time there was a huge inflation in the country, Eu lembro que naquela época tinha muita inflação no país, and my father gave me some money. e o meu pai me deu um dinheiro, And during the time of the break, e durante o intervalo, we went to the cafeteria. eu fui até a cafeteria, I bought some stuff, eu comprei algumas coisas. but my father gave me a bill, a huge bill at that time, Meu pai me deu uma nota de grande valor big naquela amount época, of money. And then the guy gave me the change, e o cara me deu o troco, and I shared some, sodas and cookies and hamburgers with my friends. e eu compartilhei um pouco do meu refrigerante, da minha comida com meus amigos, In a way that there was no change left. de uma forma que não sobrou troco nenhum. And then when I got home, E aí, quando eu cheguei em casa, my father said, okay, were you able to buy something to eat? meu pai perguntou, você conseguiu comprar alguma coisa? I was, yes. Eu falei, sim. Okay, where is the change? Ele perguntou, sim, cadê o I troco? gave you 50 Brazilian real. Eu te dei 50 reais. Where's the brasileiros. change? What did you bought? Cadê o troco? Did you buy olive oil? Because it was comprou- very expensive there. Você comprou azeite de oliva? I said, no, I shared with my friends. Eu falei, não, eu compartilhei com meus Let me amigos. tell you, why did I do that? E vou te falar por que eu fiz isso. Was it because I was good? Foi porque eu era bom? No. No. Even as a kid, I was, I was thinking bad stuff as well. Mesmo quando eu era criança, eu já pensava algumas coisas But do ruins you também. know why I did that? Vocês sabem por que eu fiz aquilo? Because I knew that the very next day, Eu sabia que no próximo dia, somehow, magically, magicamente, de my alguma father forma, would get his wallet and he would give more money for lunch. meu pai abriria a carteira dele e ele me daria mais dinheiro para o... I don't know if he was working, if he was doing extra time, overtime, Eu não sabia se ele estava trabalhando, se ele estava fazendo hora but extra, I know there would be provision. mas eu sabia que teria provisão. You don't have to be anxious. Você não precisa de ansiedade. Our work is not to be anxious. Nosso trabalho aqui não é ser ansioso. Our work is not to be anticipating the tomorrow.
Nosso trabalho aqui não é antecipar o amanhã. Our work is to believe. Nosso trabalho é em acreditar. Our work is to trust in Him. Nosso trabalho é confiar nele. Our work is to know that He's the bread of life. Nosso trabalho é saber que ele é o pão da vida. And everything in His hands E tudo que está nas mãos dele multiplies. se multiplica. Everything He has in abundance. Tudo ele tem em abundância. So that's why you can live your life in peace. E é por isso que você pode viver a sua vida em That's paz. why you can get home after the service. É por isso que você pode chegar em casa depois do You culto. can lay on the sofa with your wife, Pode deitar no sofá com a sua even esposa. without knowing if you're going to have for tomorrow. Mesmo sem saber se você vai ter para amanhã. And you can know that He's going to provide. Você pode saber que ele vai prover. And He's with you, E ele está com você. even in the wilderness, Mesmo no deserto. even when you're in hunger, Mesmo quando você está com fome. even when you are thirsty. Mesmo quando você está com sede. And when you come to Him, Quando você vem até ele, He will not drive you away ele não vai te expulsar. because He cares. Porque ele se importa. And everything in His hands E tudo nas mãos dele multiplies. se multiplica. What have you delivered in His hands? O que você entregou nas mãos dele? Have you delivered your family in His hands? Você entregou a família nas mãos dele? Or do you still think that your family is your responsibility? Ou você ainda acha que a sua família é sua responsabilidade? Have you delivered your ministry in His hands? Você entregou o seu ministério nas mãos dele? Or do you think the ministry is entirely your responsibility? Ou você acha que o ministério é inteiramente sua responsabilidade? Have you delivered the people you want to evangelize in His hands? Você entregou as pessoas que você quer evangelizar nas mãos dele? Or you think it's because you are smart enough to preach to them that they're going to come to Jesus? Ou você acha que é porque você é esperto o suficiente para pregar para eles que elas vão vir a Have you Jesus? delivered your talents to Him? Você entregou seus talentos para ele? Or you think that singing very well here is enough to please His heart? Ou você acha que cantar muito bem aqui é o suficiente para agradar o coração dele? Our work Nosso trabalho is to believe in Him. é acreditar nele. Our work Nosso trabalho is to depend in Him, on é Him. depender nele. But you know, sometimes Você sabe, às vezes, we misunderstand what believing means. a gente entende errado o que acreditar significa. Because you know, I'm taking the risk of coming to you here, Porque eu estou correndo o risco de vir até vocês aqui, or Sunday after Sundays, preaching after preaching. domingo após domingo, And I say, pregação após you pregação, need to put your trust in Him. e eu falo, você tem que colocar sua confiança nele. Because you know, and maybe I'm taking the risk of you walking out of this room Porque eu estou correndo o risco de vocês saírem aqui dessa sala and say, oh, okay, I believe in Jesus and I don't have to do anything else. e vocês vão falar, então eu acredito em Jesus e eu não tenho que fazer mais But let nada. me tell you something. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Believing is a fusion Acreditar é uma fusão. a fusion of faith Uma fusão entre fé and works. e obras. Because true faith Porque a fé verdadeira is followed by good works. é seguida de boas obras. Because let me give you just an illustration so you can understand that. Deixa eu só te dar uma ilustração para você entender isso. Imagine that you go to the bakery. Imagina que você vai na padaria, You are starving. está com fome. You go to what is the name of the bakery here? Recontinque. I don't know. You go to a bakery to buy a bread. Então você vai lá na padaria comprar o pão. And then you go there and you are starving. You take the bread Você vai lá, você está cheio de fome, você compra o pão, and you take the bread and put the bread on the table. e você pega o pão e coloca ele na mesa. And then you start looking at this bread very fiercely. You're looking at the bread. E você começa a olhar pro pão de uma forma atenta, And you start repeating, I believe you can satisfy me. e você começa a repetir: eu acredito que você pode me I satisfazer. believe if I eat you, Eu acredito que se eu te comer, I will be satisfied. eu vou estar satisfeito. And then you start imagining, and if I put butter in you, E aí você começa a imaginar: se eu colocar manteiga em você, you are gonna be delicious. I believe. você vai ser delicioso. Eu acredito nisso. And then you turn your back E aí você vira suas to costas. the bread and you go away. E você não come o pão, e você vai embora. Will you be satisfied? Você vai ficar satisfeito? Of course not. Otherwise, it would be so easy to go on a diet, right? Claro que não, porque senão seria muito fácil entrar de dieta, certo? So what do you need to do? Então o que você precisa fazer? You need to take the bread Você precisa comer o pão. and you need to eat the bread. Precisa pegar o pão e comer o pão. And then Jesus is saying this discourse to that people. E aí Jesus está fazendo esse discurso para And essas of pessoas. course, Jesus is saying, hey, you need to eat my flesh E claro, Jesus está falando: você precisa comer minha carne, and you need to drink my blood. você precisa beber o meu sangue. Of course, we know that he's using some figure of speech here. Claro que a gente sabe que ele está usando uma figura de linguagem aqui. But for the Jews of the first century, Mas para os judeus do primeiro that século, was crazy hard aquilo foi muito duro de because they acreditar. were understanding that literally. Eles estavam entendendo aquilo de uma forma literal. So for them, that was sounding like a cannibalism Para eles, type of sermon. aquilo estava soando como um canibalismo. What is this guy speaking? We should eat his arm. O que esse cara está falando? Ele está falando que a gente tem que comer o braço dele. We should eat his feet. A gente devia comer o pé dele. No, but what Jesus is saying here is, Não, mas na verdade o que Jesus está falando aqui é:
Eating is a metaphor Comer é uma metáfora to believing in him. para acreditar nele. And do you believe in him? Você acredita nele? Do you truly believe in him? Você realmente acredita nele? Because again, I cannot go away from this figure. Porque, de novo, eu não posso fugir dessa figura aqui. Many parents here. Muitos pais aqui. And have you ever maybe had your child on a wall or in a higher place? Talvez vocês já tiveram seus filhos numa parede ou num muro. And you tell them, hey, you can jump. E você fala para eles, você pode pular. And you ask them, hey, do you believe you can jump? And I will catch you. Então você pergunta a eles, você acredita que se você pular eu vou te segurar? And they say, I believe you, Father. E eles falam para você, sim, eu acredito em And then you você, say, pai. then jump. E aí você fala, pula então. And they say, no. E eles falam, não. Do they truly believe? Então eles acreditam de verdade? Then what is Jesus is saying? Então o que Jesus está falando? Many people, Muitas pessoas, they are standing on a wall. eles estão em cima de um muro. And Jesus is saying, hey, jump out of this sin that you are committing. Jesus está falando, saia desse pecado que vocês estão cometendo. Jesus is saying, hey, jump out of this lie that you are telling. Ele está falando, saiam fora, pulem fora dessa vida que você está tendo. Of this lie. Dessa mentira que vocês estão vivendo. Jump out of pornography. Pule fora da pornografia. Jump out of this addiction. Saia fora desse vício. Jump out of this relationship. Saia fora desses And relacionamentos. the question is, E a pergunta é, are you jumping out of it? vocês estão saindo fora disso? Are you going to him? Vocês estão indo para ele? Are we jumping to his arms? Vocês estão pulando nos braços dele? He say, hey, jump out of the secret. Repent of this thing. Jump to me. Ele está falando, pule daí, sai daí, se arrependa. Pule Eles- até mim. Are you jumping on his Vocês arms? estão pulando nos braços dele? This is to believe. Isso é acreditar. Believe is to deliver everything to him. Acreditar é entregar tudo para ele. Is to leave him to lead our lives. É deixar que ele lidere nossas vidas. Now it's not about my will, Não é sobre a nossa vontade. but it's about his will. É sobre a vontade dele. Now he's not only a friend, Ele não é apenas um amigo. but he's my Lord. Mas ele é meu Senhor. Now he's not only a father, Ele não é apenas um pai. but he is also the one who commands my life. Mas é aquele que comanda a minha vida. And the thing is, E a coisa é, imagine that you were someone passing by imagina que você é alguma pessoa passando, and you are looking from distant você está olhando à distância. and you have on your backpack Você tem na sua mochila a lot of bread, a lot of fish, Coca-Cola, pão, peixe, Coca-Cola, and you are filled for the trip. e você está lá. Você And está abastecido para a and you viagem. look from distant Você vê à distância. and you see a man Você vê um homem in front of a crowd, em frente a uma multidão, teaching a crowd, ensinando uma and the multidão. crowd following him. E a multidão está seguindo ele. What would you think? O que você pensaria? Wow, this guy is an excellent leader. Deve pensar, nossa, esse cara é um excelente líder. Look how many people is following him. Veja quantas pessoas estão seguindo ele. Why? Por quê? Because many times successful for us Porque muitas vezes o que é bem sucedido para nós is quantitative. é quantitativo, It's not qualitative. não é I will explain you qualitativo. why. I will explain you how. Eu vou explicar por quê e como. And imagine you are from one side Imagina, você está de um lado, and Jesus is on the other side, Jesus está do outro lado. and 20,000 people coming after him. E 20 mil pessoas vindo atrás dele. And then for a while he stops by E aí, por um momento, ele para. and you are observing. E você está observando. And then he starts speaking. Ele começa a falar. You need to eat from my flesh. Você tem que comer da minha carne. You need to drink from my blood. Tem que beber do meu sangue. And then out of those 20,000, E aí, daqueles 20 mil, this passage essa passagem will say that many people, vai dizer que muitas pessoas, 19,988 people, okay, 19.988 pessoas, they turn their back on Jesus. eles viraram as costas para Jesus. And you are looking from distant. E você está olhando à distância. And you said, wait, Você pensa, calma aí. yesterday there were 20,000. Ontem tinha 20 mil. And today there is only 12. E hoje só tem 12. So the question is, Então a pergunta é, why do so many people don't want to accept that? por que tantas pessoas não querem aceitar isso? Why do so many people don't want to hear this message? Por que tantas pessoas não querem ouvir essa mensagem? My friend, Meu amigo, it would be quite easy for me seria muito fácil para mim to come here vir aqui. and tell you that you're not going to go through any hardship in your life, Vim aqui falar para vocês que você não vai passar por nenhuma dificuldade na sua that vida. you never be sick, Você nunca vai ficar doente. that maybe you never, I hope that never happens to you, okay? Eu espero que isso nunca aconteça, tá? Só para falar. I wish I could come here and tell you that. Eu gostaria de vir aqui e poder falar isso para vocês. But the gospel first, Mas o evangelho primeiro. on Friday, Na sexta, the gospel is bitter.
O evangelho ele é amargo. when Jesus was saying these words. Quando Jesus estava dizendo essas palavras. Because everyone wants to be free. Come on. Porque todo mundo quer ser livre, sério. Come on. Have you ever experienced Vocês já experienciaram isso? to be laying on the sofa at home, Deitar no sofá, em casa, sitting around, ficar lá parado sem fazer and nada. then you hear that voice coming from the kitchen? E você ouve aquela voz vindo da How cozinha. many times I need to ask you to throw the trash away? Quantas vezes eu tenho que te pedir para jogar o lixo fora? Who likes that? Quem gosta disso? Who likes that? Who enjoys this? Quem curte isso? We don't like to receive A gente orders. não gosta de receber ordem, We certo? don't like to be requested to do something. A gente não gosta quando as pessoas pedem que a gente faça alguma coisa. Now imagine Jesus in front of that crowd. Agora imagine Jesus na frente daquela multidão. I am supposed to be the Lord of your life. Eu sou o Senhor da sua vida. You came to me not because of me, Vocês não vieram a mim por minha causa, but because of the things that I can give to mas you. por causa das coisas que eu posso te dar. You know, if you believed in Abraham, you would believe in me as well. Se vocês acreditassem em Abraão, vocês acreditariam em It mim means também. like you are not true believers. Significa que vocês não são crentes verdadeiros. You are just following me Então estão me seguindo. because you are mercenaries. Vocês In são other words, that's mercenários. what he's saying. Would you like to hear such a thing? Vocês gostariam de ouvir isso? Would you stay? Vocês ficariam? Would you keep following this guy? Vocês continuariam seguindo ele? What would you say? And if you were looking from just distant, what would you say? E olhando à distância, o que você falaria? Or this guy is a weak leader. Esse cara é um líder fraco. But let me tell you something. Mas deixa eu te falar uma coisa. The gospel is bitter on Friday. O evangelho ele é amargo na sexta. Do you know why? Vocês sabem por quê? Because he's going to expose to you and me Ele vai expor a todos nós that we deserved punishment, que a gente merece o castigo, that we fall short from the glory of God, que a gente não merece a glória de Deus, that we fall short taking the bread of life, taking the bread for ourselves, que a gente não consegue ter o pão por nós mesmos, that we cannot provide for que a ourselves, gente não consegue prover para nós mesmos, that we cannot be successful by a gente ourselves. não pode ser bem sucedido por nós mesmos. This hurts. Isso machuca, This destroys our ego. isso destrói nosso ego. But let me tell you something. Mas deixa eu te falar, The gospel is bitter on Friday, o evangelho ele é amargo na sexta, but on Sunday, mas no domingo it's really sweet ele é muito doce, because it tastes resurrection. porque ele tem o gosto da ressurreição. And if you eat from the bread of life, Você come do pão da vida, you are going to have the eternal life with the bread of life. você vai ter a vida eterna com o pão da vida. It's not about what he can do for you. Não é sobre o que ele pode fazer por você. It's not about what we are doing for him, Não é sobre o que a gente está fazendo por ele, but it's everything about him. mas é tudo sobre ele. So why are you here? Então, por que você está aqui? The bread of life is here. O pão da vida está aqui. And you know that speaks a lot of who we are. E isso fala muito sobre quem nós somos. Do you know who you are? Você sabe quem você é? Someone who has a father Alguém que tem um pai, who provides que provê everything, tudo. who provides everything that you need. Que provê tudo que você precisa. The Bible will say, A Bíblia vai dizer, "The Lord is my shepherd. o Senhor é o meu pastor. I lack nothing." Nada me faltará. No, you don't lack a son. Você não, nada te falta. You Um don't lack a filho. daughter. Você não te falta um filho ou No, you don't lack a job. um emprego não te falta. You know why? Sabe por quê? Because you have Christ. Porque você tem Cristo. Because you have the bread of life. Porque você tem o pão da vida. Because a son. Porque um filho, Because a daughter. uma filha, Because money. porque dinheiro, Because a good job. porque um bom trabalho, Because reputation. porque reputação, None of this nada disso will satisfy you. vai te satisfazer. You know, your son will grow up. Seu filho vai crescer, They will get married. eles vão se casar, And they will leave your house. eles vão sair da sua casa. Your daughter will grow up. Sua filha vai crescer, They will be good. eles vão ser bons, They will marry. vão casar, And they will leave your eles house. vão sair da sua casa. Your job. Seu trabalho. I'm not prophesying disgrace in your life. Eu não estou profetizando Understand desgraça me na sua here. vida. Por favor, entenda isso. Your job. Seu trabalho, Your company. sua companhia That will pass away. vai passar. Your life. Sua vida, Your money. seu dinheiro, That will pass away. isso também vai passar. But Jesus will never pass away. Mas Jesus nunca vai passar. And he will never forsake you. Ele nunca vai te abandonar. And you know, I'm just speaking to people who are really ambitious. E eu só estou falando com pessoas aqui que são realmente ambiciosas. I'm not speaking about earthly things. Não estou falando de coisas terrenas. I'm speaking about things that last. Estou falando das coisas que duram para sempre. And you know who you are in Christ. Você sabe quem você é em Cristo. Someone who is satisfied. Alguém que está satisfeito. So don't let the enemy, Então, por favor, não sinta falta de nada. don't let the enemy Não deixe o inimigo lie to you mentir para você and tell you e te falar that you need a good climate, que você precisa de um bom clima, that you need a warm time,
que você precisa de um tempo quente, or that you need more winter than summer, ou que você precisa de mais inverno do que de or verão, that a better job will satisfy everything in your life, ou que um melhor emprego vai satisfazer tudo na sua vida, or that your family in your country will satisfy your needs. ou que a família no teu país vai satisfazer suas Because necessidades. the only one who can satisfy everything in your life Porque o único que pode satisfazer tudo na sua vida is not here on this earth. não está aqui nessa terra. He lives within you Ele mora dentro de você, through the Holy Spirit. através do Espírito Santo. And his name is Jesus O nome Christ. dele é Jesus Cristo. And you know what? Você sabe o quê? He is not driving people away. Ele não está expulsando as pessoas para longe dele. Just to get up, I will invite worship team to be here. Então, vamos levantar agora. Convido o time de louvor para vir. And I'm gonna say just a few words here. Vamos falar mais algumas palavras aqui And we're gonna wrap up. e vamos terminar. Let me tell you something. Deixa eu falar algo para vocês. On Friday, Na sexta, Jesus was taken, Jesus foi pego and it was a bittersweet taste. e foi um gosto agridoce, Taste of cross, um gosto de cruz, taste of suffering, gosto de sofrimento, taste of rejection. gosto de rejeição. So on Sunday, Então, no domingo, you could taste acceptance. para que no domingo você possa provar a aceitação. So on Sunday, you could provide not death, Então, para que no domingo você não tivesse morte, but you could taste eternal life. para que você pudesse provar a vida eterna. And let me tell you something. Deixa eu te falar uma coisa. Here in this passage, Aqui nessa passagem, Jesus is going to say something, Jesus vai dizer uma and it's coisa, a promise. e é uma promessa. And whenever you're feeling unsatisfied, Sempre que você estiver se sentindo insatisfeito, whenever you're feeling that your life lacks something, sempre que você pensar que a sua vida falta alguma coisa, there is a promise here in this passage. tem uma promessa aqui nessa passagem. And please, I want you to take hold of this promise. Eu quero que vocês segurem essa promessa. And whenever you look at your surroundings, Sempre que vocês olharem ao seu redor, and you say something like, oh, my mother is not here, e você pensar assim, minha mãe não está aqui, or my salary was better in the other place, meu salário era melhor no outro lugar. you remember this thing. Lembrem disso. I am the bread of life, Eu sou o pão da vida, he says. ele disse. And whoever eats from me Aquele que comer de mim shall not hunger não sentirá fome, and shall not thirsty. não sentirá sede. And whoever comes to me, E aquele que vier a mim, I will not drive him away. eu não vou jogá-lo fora. Let me tell you something. Deixa eu te falar uma coisa aqui. If you're here Você está aqui, and you came here today, e você veio aqui hoje, and you came here thinking, okay, my life is lacking this or that, or I don't know. e você veio aqui pensando, na minha vida falta isso ou aquilo, eu não sei. Let me tell you something. Deixa eu te falar uma coisa. You are in the presence of the bread of life. Você está na presença do pão da vida. And you can come to him right now. Você pode vir até ele agora. And you can pray to him and speak to him right now. Você pode orar e falar com ele agora mesmo. Because he understands you. Que ele te entende. And you can tell him, E você pode falar para ele: Lord, I lack my family. Senhor, eu sinto falta da minha família. Lord, I lack the food of my country. Eu sinto falta da comida do meu país. Lord, I lack the church in my country. Eu sinto falta da igreja do meu país. Lord, I lack some people. Senhor, eu sinto falta de algumas pessoas. Lord, I lack part of my salary. Eu sinto falta de parte do meu I salário. lack my children. Sinto falta dos meus filhos. You can tell him, Você pode falar para ele. but you tell him, Mas fala para ele também. but Lord, I want to find satisfaction, Deus, eu quero achar satisfação. not on these things, Não nessas coisas. but I want to find my ultimate Mas satisfaction eu quero achar minha última satisfação. in your Na presence. sua presença. Let's pray. Vamos orar. Lord, we are here in your presence. Senhor, estamos aqui na sua presença. Father, and we thank you Pai, te agradecemos. because you sent your son Porque você enviou seu filho to taste the bitter taste of the cross, para provar o gosto amargo da cruz. so we could taste the sweet taste of the bread of life, Para que a gente possa provar o gosto doce do pão da so vida. we could have so we could have eternal life with you. Para que a gente pudesse ter vida eterna contigo. And earlier today we were singing that we want more of you, Hoje a gente estava cantando que a gente quer mais de ti. that we want more of A Jesus. gente quer mais de Jesus. Lord, Senhor, put in our hearts coloca nos nossos corações. not a thirst, not a hunger Não uma fome, não uma sede. for things of this earth. Para coisas desse mundo. Lord, open up our eyes Senhor, abra nossos olhos. and make us understand once and for all Nos faça entender de uma vez por todas. that money will stay here. Que o dinheiro vai ficar aqui. Money can provide us just some sort of comfort for now, Que o dinheiro só pode prover algum tipo de conforto por agora. but the comfort, eternal comfort, Mas o
Conforto eterno is in your arms, está nos teus braços, is in the bread of life. está no pão da vida. Lord, make us understand Senhor, nos faça entender that although family is a blessing in our que a lives, família seja uma bênção nas nossas vidas. Lord, we have a father, Mas, Deus, nós temos um pai. we have a big brother Nós temos um irmão mais velho that never fail at us, que nunca falha conosco, that never forsake que nunca us. nos abandona. Lord, we are here, Senhor, nós estamos aqui. and make us understand once and for Nos all, faça entender de uma vez por todas Lord, that ministry will pass que o away, ministério vai passar, ministry will go by, o will go ministério vai away, embora. Lord, but serving you for Mas eternity, servir você pela eternidade, believing in you for eternity, acreditando em você pela eternidade, having a relationship with you for ter eternity uma relação com você pela eternidade. is so much better than preaching. É muito melhor do que pregar. It's so much better than singing here on this É stage. muito melhor do que cantar aqui nesse It's so palco. much better than being leadership of home É groups. muito melhor do que ser líder de It's célula. so much better than have a good É reputation. muito melhor do que ter uma boa reputação. It's so much better than have fame and popularity. É muito melhor do que ter fama e popularidade. So Lord, please satisfy us with your presence and nothing more. Senhor, por favor, nos satisfaça com a sua presença e nada mais. And now, Lord, E agora, Senhor, we want, nós queremos. and you say, I want Vocês digam, eu quero. to remind of your promises from my life. Eu quero que você me lembre de suas promessas para a minha vida. And Lord, I'm coming to you right E, now. Senhor, eu estou vindo para você agora. And I know E eu sei that you will not drive me away. que você não vai me expulsar. Lord, I know that I can find satisfaction in your Senhor, eu sei presence. que eu posso achar satisfação na sua presença. In Jesus' name I pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. And if you're here E se você está aqui, and you still yet don't believe the bread of life, se você ainda não acredita no pão da vida, you're still hanging on a wall você ainda está em cima do muro. while he say jump. Enquanto ele está falando, pule, That's your opportunity to jump on his essa é a arms. sua oportunidade de pular nos braços dele. If you are watching us over stream, Se você está nos assistindo no streaming, I want you to invite. eu quero te convidar. If you want to have Jesus as the Savior of your Se life, você quer ter Jesus como Salvador da I sua want to vida, invite to repeat this prayer after me. quero que você repita essa oração And I depois de wanted mim. to ask you to bow your heads. Quero que você curve a sua cabeça. And if you are here today Se você está aqui hoje, and you don't believe se você Christ, não acredita em Cristo, you have not repented, you're still hanging on the wall, você ainda não se arrependeu, você ainda está em I cima do want muro. you to pray this prayer after me. Quero que você ore essa oração And depois de if feel mim. free to reach me out after the Se service. sinta livre de vir até nós depois do And I will be culto. praying for you and we're going to have a conversation. E eu vou orar por vocês e vamos ter uma conversa. Amen? So Amen. pray this prayer. Ore essa oração. Lord Jesus, Senhor Jesus, I deliver my life to you. eu entrego minha vida a você. I jump out of this life that I'm living. Eu saio fora dessa vida que eu I estou want to vivendo. jump out of this addiction that I have in my life. Quero sair desse vício que eu tenho na minha vida. And I want to believe in you with all my heart. Eu quero acreditar em você com todo o meu I coração. repent of living a life Eu me arrependo de viver uma vida where I just wanted the things that you could provide onde eu só queria as coisas que você pode prover and not you yourself. e não você mesmo. Lord, in your name, Senhor, no seu nome, I come to you eu venho até você, because I know porque eu sei that I will not be driven away by you. que eu não vou ser expulso por você. In the name of Jesus, in your name I pray. Em seu nome eu oro. Amen Amém. and amen. Amém.